Rússia e Canadá. Duas nações separadas por oceanos, mas unidas por uma tensão gelada através do Ártico. Há anos a relação deles é instável, com diplomacia rígida e impasses cautelosos. O que começou como olhares gelados através de águas congeladas, agora evoluiu para algo muito mais intenso. Algo que promete transformar este jogo de xadrez, jogado nas sombras e em temperaturas abaixo de zero, em um confronto em grande escala, em uma guerra. Neste vídeo, temos todas as respostas sobre o que está levando esses dois gigantes do norte a um conflito armado. Para deixar claro, é o Oceano Ártico que está no centro deste conflito em gestação, como evidenciado pelas metáforas geladas. Simplesmente, a Rússia quer controle sobre mais do Oceano Ártico do que qualquer nação já reivindicou. É por isso que, em abril de 2021, Moscou enviou um pedido audacioso às Nações Unidas para estender seu território ártico em mais de 270 mil milhas quadradas. Se concedido, isso estenderia a influência russa diretamente para a zona econômica exclusiva do Canadá. Basicamente, o quintal da frente do Canadá. Segundo o direito internacional, as zonas econômicas exclusivas concedem a cada país direitos soberanos sobre 200 milhas náuticas do oceano a partir de suas costas. Nesta zona, os países controlam a extração de recursos, perfuração e, parcialmente, rotas de navegação. Porém, a reivindicação russa foi além de apenas colidir com a zona econômica exclusiva canadense. Ela se estenderia por seções da plataforma continental do Canadá e áreas reivindicadas pela Dinamarca. Uma jogada maximalista, segundo especialistas canadenses. Para alguns, isso era a Rússia testando limites com reivindicações científicas, buscando persuadir o Canadá, a Dinamarca e outras nações do Ártico a negociar fronteiras. Mas para o Canadá, a jogada da Rússia foi mais do que um empurrão. Foi um desafio direto à sua soberania no Ártico. Até 2023, o impasse só se intensificou. Em fevereiro, a Organização das Nações Unidas aprovou a maior parte da reivindicação russa ao leito do Ártico, incluindo a contestada Cordilheira de Lomonosov, uma área estratégica que se estende ao Canadá e à Groenlândia. Apesar das reivindicações sobrepostas de Canadá e Dinamarca, é improvável que sejam resolvidas em breve, favorecendo a Rússia. A Rússia aceitou isso totalmente. O almirante Nikolai Yevmenov, o comandante-chefe da Marinha Russa na época, deixou as intenções do país cristalinas. Ele afirmou que a Rússia necessitava de uma ampla expansão na plataforma continental. O objetivo é controlar quase 70% do Oceano Ártico. A Rússia aproveitou a atenção mundial na Ucrânia para ampliar seu poder e influência no norte, uma demonstração dramática de força que destaca suas ambições no Ártico. Como resultado, o Canadá está em uma luta urgente, se preparando para um possível confronto prolongado em uma das últimas fronteiras do planeta. Mas por que duas das maiores nações do mundo arriscariam tanto por algo que parece um deserto congelado? Abaixo do gelo, encontram-se vastas reservas de petróleo, gás, rotas marítimas estratégicas e recursos essenciais que podem alterar o equilíbrio de poder nas próximas décadas. De acordo com um estudo geológico dos Estados Unidos de 2008, pelo menos 90 bilhões de barris de petróleo e 1.669 trilhões de pés cúbicos de gás natural estão sob o Oceano Ártico. Se a Rússia controlasse esses recursos, sua receita potencial poderia ultrapassar 7,4 trilhões de dólares. Para uma nação onde o petróleo e o gás compõem cerca de 20% do produto interno bruto e até 60% das receitas de exportação, garantir esses recursos do Ártico é essencial. Sem acesso às riquezas do Ártico, a estabilidade econômica da Rússia está ameaçada, reforçando a determinação do presidente Vladimir Putin de reivindicar o máximo possível da região. Em suas palavras, as águas do Ártico devem ser protegidas a todo custo, e a postura militar da Rússia na região deixa claro que o país leva esse compromisso muito a sério. Discutiremos mais sobre isso depois. Agora, vamos falar sobre o que torna o Ártico tão atraente para os dois potenciais combatentes. Os recursos energéticos são apenas parte do interesse russo no Ártico. O aquecimento global está derretendo o gelo do Ártico, empurrando estoques de peixes para o norte conforme novas águas se abrem para a pesca comercial. Essa tendência é crucial para a Rússia, pois cerca de 1/3 de todos os peixes colhidos no país já vem das águas do Ártico,
tornando-o uma fonte essencial de alimento. Com 400 mil russos severamente inseguros alimentarmente entre 2019 e 2021, os direitos de pesca são uma prioridade econômica e de segurança nacional. Expandir as zonas de pesca do Ártico da Rússia poderia ajudar a resolver a escassez de alimentos em uma nação onde regiões remotas dependem fortemente de recursos marinhos para a subsistência. Mas o Ártico é mais do que um banco de recursos para energia e alimentos. Também abriga a Rota do Mar do Norte e a Passagem Noroeste. A primeira é uma via aquática-chave na costa norte russa, oferecendo ao Kremlin controle estratégico sobre uma artéria crítica de transporte. Com o recuo do gelo no Ártico, a Rússia planeja transformar esta rota em um corredor competitivo que pode rivalizar com o Canal de Suez para o comércio Ásia-Europa até 2035. Em 2020, o Kremlin delineou uma estratégia ambiciosa para o Ártico, enfatizando a Rota do Mar do Norte como central para seus planos de expandir a influência econômica e geopolítica da Rússia. O crescimento do tráfego nesta rota não apenas geraria taxas de envio, mas também aumentaria a influência da Rússia no comércio global. O controle russo sobre a Rota do Mar do Norte permitiria expandir suas exportações para a Ásia, reduzindo a dependência de clientes europeus, uma relação já tensa devido às sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia. A Passagem Noroeste é um tesouro esperando para ser desbloqueado. A lendária Passagem Noroeste, que escapou aos exploradores por séculos, está pronta para se tornar uma realidade marítima. E o que essa nova realidade implica? Reduzindo rotas de navegação em mais de 4.350 milhas. É o que o Passagem Noroeste promete. Essa passagem revolucionária poderia redefinir o comércio global, tornando a jornada entre as Américas, Europa e Ásia muito mais eficiente. Por que o Passagem Noroeste está se tornando realidade apenas agora? 2 palavras: mudança climática. Com o aumento das temperaturas no Ártico, o gelo que bloqueava as vias fluviais está desaparecendo rapidamente. O Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido que qualquer outra região, então o Passagem Noroeste pode em breve estar livre de suas correntes geladas. Até 2050 poderemos ver verões sem gelo, iniciando uma nova era de navegação. Isso significa que o sonho de uma rota de envio confiável não é mais uma fantasia distante, porém há um alto custo ambiental. Para a Rússia, a Passagem Noroeste representa um potencial inexplorado. Com o fortalecimento das capacidades no Atlântico, o país vê a Passagem Noroeste como chave para maior acesso às rotas comerciais. O derretimento do gelo intensifica as ambições da Rússia. Se Moscou controlar esta passagem, poderá dominar todo o comércio marítimo do norte. Isso permitiria à Rússia ditar termos e acesso a rotas de navegação vitais. Porém, há um grande obstáculo no caminho da Rússia para a dominação. O Canadá permanece resoluto. A Passagem Noroeste está ao alcance do Canadá. Os estreitos do Príncipe de Gales e de McClure, partes cruciais da Passagem Noroeste, são considerados extensões do território do Canadá. Então, para o país, a passagem não é apenas sobre comércio, é uma questão de soberania. Porém, o Canadá reconhece que sua soberania será contestada conforme a Passagem Noroeste passa de mito para a realidade. No entanto, a Passagem Noroeste não é a única polêmica para o Canadá. Os recursos do Ártico poderiam direcionar bilhões de dólares para a economia canadense e possivelmente assegurar seu futuro como potência energética. Na visão do Canadá, a tentativa de controle da Rússia ameaça diretamente sua soberania e a perspectiva de explorar essas reservas. Com a Rússia já controlando 53% da costa do Ártico, o Canadá vê esse esforço de extensão como um excesso flagrante. A indústria pesqueira canadense também se beneficiaria de um maior acesso ao Ártico, além de energia e soberania. Assegurar mais águas para a pesca poderia beneficiar as comunidades do norte e contribuir para a segurança alimentar futura. O Canadá alega ter uma reivindicação histórica aos territórios do Ártico, especialmente os contíguos à sua zona econômica exclusiva. A disputa pela soberania do Ártico evidencia as diferenças profundas entre Canadá e Rússia, sendo apenas uma parte de um contexto mais amplo. As mudanças geopolíticas nos anos 2020 também intensificaram as tensões entre Rússia e Canadá. Após a invasão russa da Ucrânia,
7 dos 8 membros do Conselho Ártico, presidido pela Rússia, anunciaram boicote a conversas lideradas por ela. Historicamente, este conselho incluía Rússia e Canadá como membros-chave. Contudo, esses laços diplomáticos se enfraqueceram muito por 2 motivos além da própria invasão da Ucrânia. Os temas foram a assistência militar do Canadá à Ucrânia e as atividades militares da Rússia no Ártico diante da crescente presença da Organização do Tratado do Atlântico Norte em suas fronteiras. Abordaremos primeiro a relação entre Canadá e Ucrânia. Em resposta à agressão da Rússia, o Canadá contribuiu significativamente para a Ucrânia, totalizando quase 9 bilhões de dólares em assistência financeira. A ajuda foi essencial para o governo ucraniano manter os serviços básicos e pensões para a população. O Canadá forneceu 4,86 bilhões de dólares através do Fundo Monetário Internacional, além de 360 milhões em empréstimos bilaterais diretos. No encontro do Grupo dos 7 de 2024, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou 5 bilhões de dólares canadenses para ajudar a acelerar as receitas futuras de ativos russos congelados, totalizando um estimado de 69 bilhões de dólares canadenses, aproximadamente 50 bilhões de dólares americanos. Além do apoio financeiro, o Canadá prometeu mais de 258 milhões de dólares americanos em ajuda humanitária. Este financiamento apoiou serviços de saúde de emergência e iniciativas para salvar vidas, como abrigo e distribuição de alimentos para deslocados. O apoio canadense à segurança e estabilização da Ucrânia aumentou significativamente, com um comprometimento de cerca de 151 milhões de dólares americanos para reforçar as capacidades de defesa do país após o início da invasão em grande escala. Isso incluiu 16,2 milhões de dólares dedicados à desminagem e descarte de munições explosivas. Notavelmente, mais de 14 milhões de dólares foram destinados a melhorar a capacidade da Ucrânia de combater ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Além disso, quase 3 milhões de dólares foram alocados para reforçar a Polícia Nacional Ucraniana, refletindo uma estratégia ampla de garantia da estabilidade. Apesar da assistência humanitária e econômica do Canadá à Ucrânia demonstrar um forte compromisso em ajudá-la a manter sua soberania, o aspecto mais perigoso desse envolvimento está na ajuda militar fornecida. Em menos de 3 anos, o Canadá doou 3 bilhões e 200 milhões de dólares em equipamentos militares, um investimento substancial que impulsionou a defesa ucraniana. Essa ajuda incluiu armas de longo alcance. Porém, por muito tempo, a Ucrânia não pôde usar essas armas de longo alcance para atingir o território russo, evitando uma escalada maior. Mas isso mudou em 2024, com Trudeau argumentando que ataques profundos na Rússia são essenciais para prevenir novos ataques à infraestrutura civil. O apoio ousado elevou as tensões, pois a Rússia viu os ataques de longo alcance como uma provocação e escalada do conflito. Putin alertou que permitir ataques ucranianos em território russo poderia levar a um confronto entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia. E, dada a história da Rússia de fabricar justificativas para sua agressão militar, deve-se perguntar: o que a impede de fazer o mesmo contra o Canadá? Essa preocupação é agravada pelas crescentes atividades militares da Rússia no Ártico, o segundo motivo do colapso da relação diplomática entre os 2 países. Na última década, a Rússia intensificou sua presença militar no Círculo Ártico, tornando-se uma força formidável em meio a crescentes tensões geopolíticas. A postura agressiva de Moscou reflete suas ambições de controlar os recursos e rotas de navegação do Ártico, enquanto reforça sua infraestrutura militar. A Frota do Norte, baseada sobretudo na Península de Kola, é crucial nesta estratégia, abrigando metade dos submarinos de mísseis balísticos da Marinha Russa. Esses submarinos das classes Delta IV e Bari podem carregar um arsenal mortal. Cada Delta IV está equipado para conter 16 mísseis balísticos lançados por submarinos SSN-20 e 3 Sineva, ao lado do SSN-15 Starfish, um míssil antissubmarino, fornecendo capacidades nucleares e defensivas. Os submarinos da classe Borei são ainda mais formidáveis, cada um armado com 16 SLBMs, SSN-30 e 2 Bulava, a mais recente tecnologia de mísseis russa para evadir defesas e entregar cargas nucleares. Essa frota é essencial para a segurança e dissuasão nuclear da Rússia, sendo uma pedra angular do arsenal do país.
A Frota do Norte ganhou importância na região devido a mudanças organizacionais, como sua elevação ao 5º Distrito Militar da Rússia. A reorganização reflete um compromisso maior em reforçar as capacidades de defesa ou ofensiva no Ártico. Em 2014, a Rússia criou um Comando Estratégico Conjunto do Ártico, focado em aprimorar a proteção das instalações militares ao longo da Rota do Mar do Norte. Isso incluiu a criação de novas brigadas do Ártico, equipadas com tecnologias militares de ponta. Após 10 anos, a frota expandiu para mais de 450 veículos blindados de transporte de pessoal, sistemas de artilharia e diversos veículos cross-country prontos para implantação. Essa reestruturação não é apenas simbólica, mas uma clara indicação de que a Rússia está se preparando para possíveis conflitos sobre os vastos recursos do Ártico. Essa preparação também envolve a criação de bases militares por todo o Ártico. Desde 2005, a Rússia reabriu no mínimo 10 bases militares da era soviética no Ártico, restaurando a operacionalidade dessas instalações antes negligenciadas. Bases como as da Ilha Wrangel, Cabo Schmidt e Ilha Kotelny foram modernizadas para receber uma nova geração de ativos militares, incluindo navios atualizados e sistemas avançados de defesa aérea. Mas os esforços de modernização russos não param apenas nas bases militares. Como parte da modernização da Frota do Norte, novos navios de combate, mísseis e artilharia mais avançados estão sendo incorporados. A frota agora inclui várias equipes de combate de brigada e uma brigada de infantaria motorizada, aprimorando suas capacidades terrestres. A partir de 2019, a Frota do Norte contava com 37 navios de superfície, incluindo 10 grandes navios operacionais e o único porta-aviões da Marinha Russa, o Almirante Kuznetsov. Apesar dos desafios operacionais, o porta-aviões continua sendo um poderoso símbolo das ambições navais russas. A frota também inclui destroyers avançados da classe Kirov, destroyers de mísseis guiados da classe Slava e fragatas da classe Gorshkov, todos com sofisticadas defesas antinavio, antiaéreas e sistemas de defesa aérea. Os sistemas de defesa aérea da frota foram atualizados significativamente com a implantação de sistemas antiaéreos S-400 e S-300 de longo alcance em locais estratégicos como a Península de Kola e as novas ilhas siberianas. A criação de instalações de uso duplo projetadas para fins civis e militares reforça ainda mais a capacidade da Rússia de projetar poder em todo o Ártico. Além disso, a Rússia introduziu mais de 50 novos quebra-gelos, alguns movidos à energia nuclear, aumentando consideravelmente sua capacidade operacional nas águas do Ártico. Para colocar em perspectiva, os Estados Unidos e a China têm apenas 2 quebra-gelos operacionais movidos a diesel cada. A imponente frota russa garante acesso anual à Rota do Mar do Norte, viabilizando operações militares, transporte comercial e exploração energética em regiões antes inacessíveis. Na frente de combate aéreo, a Rússia estabeleceu 4 grandes unidades aéreas no Ártico. Em Severomorsk, a frota opera o 279 graus, regimento de caça embarcado, com cerca de 24 caças Su-33, e o 100 graus, regimento de caça embarcado, com 24 caças MiG-20 e 9K. Além disso, o 98º Regimento Aéreo Misto, em Montegorsk, opera cerca de 12 MiG-31 BMs, 12 Su-20 e 4 M e aeronaves de reconhecimento. A variedade de ativos aéreos russos permite manter uma robusta presença no Ártico, garantindo rápida resposta em caso de conflito militar. Demonstrações regulares dessas capacidades, como voos de Nagorskoye para o Polo Norte, intimidam e sinalizam resolução para as nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas acredite ou não, a lista continua. Um dos desenvolvimentos mais alarmantes no Ártico é o avanço russo em tecnologia de mísseis. O Kremlin está desenvolvendo ativamente mísseis hipersônicos como o Zircon, que alegadamente pode viajar a mais de 9 vezes a velocidade do som. Esses mísseis, testados com sucesso nas águas do Ártico, são considerados um divisor de águas na área de defesa de mísseis. A integração de mísseis hipersônicos pela Rússia aprimora suas capacidades ofensivas e complica as estratégias defensivas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que dependem de métodos tradicionais de detecção e interceptação de mísseis.
Os esforços militares da Rússia no Ártico não têm nada de tradicional ou previsível. Além da extensa modernização da infraestrutura militar, as atividades da Rússia na região também foram marcadas por uma abordagem sofisticada para a consciência de domínio e guerra eletrônica. O Kremlin supostamente implantou sistemas de radar avançados, incluindo o Resonance N, em locais estratégicos como Novaya Zemlya, a Península Khanin e Indiga. Esses sistemas de radar são projetados para melhorar as capacidades de vigilância da Rússia. Alega-se que eles podem detectar mísseis hipersônicos e aeronaves stealth. O sistema Resonance N e outros radares SOPCA-2 instalados em bases aéreas como Temp, Nagaskoye e Rogachevo dão à Rússia uma vantagem significativa no monitoramento do espaço aéreo do Ártico. Apesar de algumas fontes russas afirmarem que esses sistemas de radar têm capacidades avançadas de detecção além do horizonte, suas capacidades exatas permanecem um tanto ambíguas. Contudo, é incerto se esses sistemas podem fornecer aviso antecipado suficiente contra aeronaves furtivas para uma interceptação eficaz. Ademais, uma estação de radar de vigilância aérea de uso duplo na ilha Graham Bell adiciona outra camada de monitoramento, evidenciando a abordagem ampla da Rússia para assegurar seus interesses no Ártico. No âmbito da guerra eletrônica, a Rússia estabeleceu centros em Severomorsk, Kamchatka e Krai de Primorsk. Essas instalações possuem sistemas avançados capazes de facilitar a guerra antissubmarina e interromper comunicações marítimas. A doutrina militar russa enfatiza a guerra eletrônica para obter vantagem no campo de batalha, o que significa que eles poderiam usar a tecnologia para interferir nas comunicações e radares ocidentais, confundindo os adversários e complicando a tomada de decisões. Tais capacidades podem servir tanto para fins ofensivos quanto defensivos, permitindo que a Rússia mantenha a segurança operacional, enquanto mina a eficácia das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte na região. A intensificação dos exercícios militares também foi um marco importante na dinâmica de segurança do Ártico. Em 2024, o rastreador de atividade militar do Ártico encontrou mais de 12 casos de exercícios ou treinamentos militares russos na região. Esses fatos sugerem que o Ártico está se tornando uma arena de intensa disputa militar, podendo facilmente se transformar em um confronto armado. O que é particularmente preocupante neste cenário é a aparente inação da Organização do Tratado do Atlântico Norte e do Canadá na região. Segundo especialistas militares, a presença da Organização do Tratado do Atlântico Norte no Ártico está cerca de uma década atrás da Rússia, diferença que pode ser crucial entre paz e perigo. Segundo Ketil Olsen, ex-representante militar norueguês na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a situação é grave. O Ártico é uma área desconhecida no mapa. É tão vasto e com poucos recursos de vigilância civil. Essa avaliação severa ressalta a urgência em aprimorar as capacidades de monitoramento e defesa em uma região que se torna cada vez mais um ponto focal de tensão geopolítica. Os desafios do acúmulo militar russo são agravados pelo fato de o Ocidente não ter priorizado suas capacidades no Ártico. O general Glenn Van Herk, um militar americano aposentado da Força Aérea, um general e ex-chefe dos Estados Unidos. O Comando do Norte destacou a importância de ampliar a consciência no Ártico para enfrentar ameaças da Rússia e China. Durante uma audiência no Senado no início de 2022, ele afirmou que não se pode defender o que não se pode ver e determinar. Esta frase resume a lacuna crítica nas capacidades de vigilância e inteligência que poderiam limitar a resposta ocidental em uma crise. Mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a resposta dos aliados do Ártico tem sido lenta. O Canadá se comprometeu a investir 10 bilhões de dólares para fortalecer suas defesas no Ártico, aprimorando os sistemas de radar de alerta antecipado e adquirindo novos aviões de vigilância com capacidade de detecção submarina. Contudo, o primeiro desses aviões só será entregue em 2032 e o general Wayne Eyre, ex-chefe da defesa canadense, admitiu que levará décadas para ficarem prontos. Esse cronograma é alarmante, visto que os esforços militares russos no Ártico seguem evoluindo. Infelizmente, a situação militar no Ártico atualmente é tão preocupante quanto a futura. Analistas afirmam que o equilíbrio militar atual na região favorece fortemente a Rússia.
A rede de bases do Kremlin dentro do Círculo Ártico supera a da Organização do Tratado do Atlântico Norte em cerca de 1/3. Essa realidade reflete uma desvantagem estratégica para a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Canadá, questionando sua preparação para contra-atacar efetivamente uma agressão russa na região. E o Canadá, o que pensa disso? O exército canadense certamente reconhece a ameaça representada pela Rússia. Por isso, o país é considerado o principal inimigo do Canadá junto com a China. Um documento militar de 2023 destacou que as forças canadenses precisam se adaptar para um possível conflito prolongado com certas nações, alinhado com as visões da Organização do Tratado do Atlântico Norte e do Pentágono. O chefe de defesa aposentado Eyre ressaltou a gravidade da situação. Devemos lembrar que a Rússia e a China não diferenciam entre paz e guerra. As intenções e ações hostis de nossos adversários indicam que eles se veem em guerra com o Ocidente. O reconhecimento de Eyre reflete um entendimento mais amplo de que o cenário de segurança mudou drasticamente e requer uma resposta robusta. Apesar disso, o Canadá aparenta ter dificuldades em dar uma resposta adequada. Especialistas afirmam que o Canadá tem sido lento em responder a ações hostis, pois acredita que a ausência de combate real tornou preparativos urgentes desnecessários. O artigo de Ayers afirma que a ausência de conflito armado entre o Canadá e seus adversários tem por vezes deixado o país e as forças armadas canadenses lentos para responder a ações hostis. Essa complacência precisa mudar conforme as ameaças da Rússia aumentam. Por isso, a liderança militar canadense defende uma abordagem governamental abrangente para os desafios da defesa, enfatizando a necessidade de rápida adoção da inteligência artificial nas operações militares. A inteligência artificial teria várias implicações no âmbito militar, desde a previsão de eventos até o apoio na tomada de decisões, demonstrando uma estratégia progressista que busca aprimorar as capacidades militares do Canadá. Porém, enquanto o Canadá se prepara para aumentar os investimentos em defesa, persistem preocupações sobre sua prontidão militar e gestão dos recursos atuais. Apesar do crescente potencial de guerra, as Forças Armadas canadenses ressaltam que o país não está em pé de guerra. Especialistas enfatizam que o Canadá não possui a Marinha, a Força Aérea e os ativos logísticos necessários para projetar poder de forma eficaz. Consideremos como exemplo as atuais capacidades aéreas das forças militares do Canadá. A Força Aérea Real Canadense opera cerca de 263 aeronaves, mas a maioria está envelhecida e aquém do necessário para enfrentar ameaças modernas. Enquanto isso, a indústria de defesa canadense está mal preparada para possíveis confrontos. Pior ainda, o Canadá resiste bastante em mobilizar totalmente sua indústria de defesa para o conflito iminente. Isso não deveria surpreender, considerando o histórico do Canadá nesse aspecto. O governo federal canadense tem evitado por décadas desenvolver um plano completo para mobilizar plenamente os recursos para uma guerra convencional. Essa situação piorou na Guerra Fria e ainda não foi devidamente solucionada. Com isso em mente, o que podemos esperar de uma guerra Rússia-Canadá? Como o Canadá se sairá neste conflito? Se a Rússia atacar no Ártico, provavelmente obteria uma vitória retumbante, dada a insuficiente prontidão militar e alocação de recursos do Canadá. Contudo, se a Rússia atacasse diretamente o Canadá, o resultado seria incerto. No papel, a Rússia possui um exército muito mais impressionante que o do Canadá. No entanto, as lições da Ucrânia ilustram que números brutos não garantem sucesso. Ademais, a guerra russo-ucraniana revelou fraquezas expressivas no exército russo, passando de uma força aparentemente imbatível para alvo de chacota mundial. A guerra na Ucrânia praticamente destruiu o exército russo, com o país supostamente perdendo cerca de 700 mil soldados até o final de 2024. Relatórios indicam que batalhões inteiros foram dizimados. Um batalhão da 200ª Brigada de Fuzileiros Motorizados supostamente perdeu 645 de seus 648 soldados. Os confrontos na Ucrânia também resultaram em perdas significativas de veículos blindados, com milhares de tanques, veículos de combate, artilharia e drones confirmados como destruídos. Além da falta de tropas e equipamentos, a Rússia enfrenta outro grande desafio: a logística. Uma invasão russa ao Canadá envolveria uma logística de complexidade impressionante. Antes de tudo, a Rússia hoje não possui a infraestrutura logística robusta necessária para um conflito direto.
Qualquer campanha militar russa exigiria atravessar vastas distâncias pelo oceano, uma façanha assustadora, dado os problemas enfrentados na Ucrânia, que está logo ao lado. De fato, os Estados Unidos podem ser a única nação com real capacidade de projetar poder globalmente. Se tratando dos Estados Unidos, o país provavelmente seria envolvido rapidamente neste conflito, principalmente se a Rússia optasse por atravessar o Alasca. Isso poderia criar uma guerra em duas frentes, para a qual a Rússia estaria mal preparada. Com as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte envolvidas, rapidamente se tornaria um atoleiro para Moscou, colocando-a em um impasse multinacional insustentável. Mas isso significa que a Rússia não atacaria o Canadá? Absolutamente não. A Rússia provou repetidamente que as ambições do regime muitas vezes superam a lógica e a cautela. E quando essas ambições incluem afirmar a dominação em áreas ricas em recursos e estrategicamente cruciais como o Ártico, que poderia salvar o futuro da Rússia, riscos calculados parecem quase inevitáveis. Apesar da relutância do Canadá em se envolver em um conflito, o país pode não ter escolha a não ser ir à guerra com a Rússia. Como você acha que essa guerra vai se desenrolar? E há alguma chance de evitá-la? Compartilhe suas teorias na seção de comentários abaixo. Confira agora. Por que o Canadá é a maior ameaça da Rússia? Ou clique neste outro vídeo em vez disso.